Bora lá, nação! Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque, atenção, o Grêmio está fechando a contratação de um reforço. Eu sei que muitos não vão gostar, outros vão dizer que é uma boa aquisição, alguns vão dizer que é caro, outros vão dizer que valeu a pena, e eu quero saber a tua opinião aqui embaixo. O Grêmio está muito próximo de anunciar a contratação do volante Kaique, jogador que pertence ao Juventude. O Grêmio já havia feito uma primeira proposta, uma proposta que acabou não agradando a equipe da Serra, inclusive bateram o pé na época dizendo que não negociariam com o Grêmio e tudo mais, mas parece que a situação mudou. O Grêmio ofereceu uma boa quantia, o Grêmio ofereceu um empréstimo de 2 jogadores e está muito bem avançado para anunciar Kaique como a nova contratação para o meio-campo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, porque nós vamos ainda conversar sobre o Corinthians, nosso adversário de amanhã, que vai deixar alguns reforços de lado para esse confronto, e é uma informação importante para nós, e eu vou te explicar direitinho. Vamos embora, vamos começar, vamos falar aqui dessa nova contratação, então, que o Grêmio está fechando, né? O Grêmio está fechando aí a contratação do volante Kaique, jogador de 29 anos, pertence ao Juventude. O Grêmio já tinha tentado a contratação desse jogador há algumas semanas, só que na época a proposta do Grêmio foi na casa ali dos 2,5 milhões, 3 milhões, e isso não agradou o Juventude, tá? Acharam um valor muito baixo, chegaram a pedir 10 milhões de reais, sinalizaram ao mercado. O Grêmio, por óbvio, 10 milhões não pagaria de jeito nenhum, mas o Grêmio insistiu, entendendo que o Kaique era uma boa opção. O nosso rival também tentou a contratação do Kaique e houve um não. E o Inter ainda tinha um planejamento para assinar um pré-contrato com o Kaique agora, na metade, na semana que vem já, né, na verdade, na semana que vem, para ele chegar de graça em janeiro. Só que o Grêmio foi à frente. O Grêmio está contratando o jogador. O Grêmio fez uma proposta de 5 milhões de reais. 5 milhões de reais. Mais o empréstimo de 2 jogadores com salários totalmente pagos pelo Grêmio. Então o Grêmio vai pagar 5 milhões de reais e vai emprestar 2 jogadores ao Juventude com os salários pagos. Importante isso, tá? Importante. O Kaique ele assinaria um pré-contrato com qualquer outra equipe já na semana que vem, incluindo o próprio Grêmio. Só que o Grêmio precisava liberar o atleta desses 6 meses de contrato do Juventude, e é o que está fazendo. O acordo inicial ali era com um contrato até 2028. Importante que se coloque isso aqui, tá? Então, o Kaique, jogador de 29 anos, um primeiro volante, o Mano entende ele como aquele pitbull da frente da área, aquele protetor, aquele 5, está muito próximo de ser anunciado pelo Grêmio, uma contratação que o Grêmio já tentava há algum tempo, já queria há algum tempo, que outras equipes também tentavam, inclusive o nosso próprio rival, e que o Grêmio conseguiu fechar este acordo. Quero saber de ti, Kaique, é uma boa contratação, uma boa aquisição, os valores te agradaram? 5 milhões de reais mais 2 jogadores? Aliás, quero avançar, quero falar com vocês aqui sobre esses 2 jogadores, tá? Tem 2 jogadores, 2 atletas aí que avançaram um pouquinho. É o João Lucas e o Luan Cândido. Luan Cândido, Diogo, mas o Luan Cândido é do Bragantino. O Grêmio faz o repasse do empréstimo. O Grêmio repassa o empréstimo. O Grêmio passa o empréstimo pro Juventude, segue pagando o salário do jogador, por lá ele vai atuar ou não, aí é um problema do Juventude, mas o Grêmio vai estar quitando, vai estar pagando o salário de boa. Então, é um terceiro empréstimo, no caso, que o Grêmio estaria... Aliás, um segundo empréstimo, né? Que o Grêmio estaria fazendo. Então, Luan Cândido e o João Lucas são os 2 jogadores. Tentou-se colocar no negócio o Ronald, mas o Ronald não seria este atleta, pela informação que eu consegui apurar. Luan Cândido, um repasse no caso, com o Grêmio pagando os salários do jogador durante o empréstimo, e João Lucas seriam os 2 jogadores. O João Lucas, que inclusive atuou por lá no ano passado, foi o destaque de lá que fez com que o Grêmio fosse atrás da contratação do atleta, é os jogadores, no caso, que estariam sendo repassados para o Juventude. Beleza? Meus amigos, deixa eu avançar com vocês para a gente falar um pouquinho sobre outra situação importante. Eu quero trazer aqui, já que a gente está falando de mercado, eu quero trazer essa informação aqui para a gente não ficar com ela para trás, que é sobre o Carbajo.
Ontem eu trouxe informação para vocês aqui, repercuti com vocês aqui, que o Carbajo deve voltar na semana que vem já, finalzinho da semana que vem já, para o Brasil, caso o New York Red Bulls não faça, né, o pagamento lá da cláusula de contratação de 4,5 milhões de dólares pela opção de compra. Tendência que não vai fazer, não sinalizaram isso até o momento, mas eles chegaram a fazer uma proposta que o Grêmio não aceitou, para ter o Carbajo até o final desta temporada por empréstimo mais uma vez. O Grêmio não aceitou, o Grêmio disse, não, chega de empréstimo, ou paga o valor que está fixado no contrato ou ele retorna para cá. Por que o Grêmio bateu o pé para trazer o jogador para cá caso eles não paguem esse valor? Porque o Mano tem a ideia de aproveitar o Carbajo. O Mano tem essa ideia de dar uma minutagem para o jogador, fazer, claro, a avaliação primeiro, mas o Mano tem a ideia de aproveitar o Carbajo aqui. Então, muito por conta disso, o Grêmio não foi tão flexível nesta conversa que teve com o New York Red Bulls. Ó, o negócio é o seguinte, tá no contrato, paga, se pagar, fica, senão ele volta. Beleza, então não queremos. Por enquanto, é isso que está sinalizado. E na semana que vem o Carbajo deve voltar, mas eu preciso trazer para vocês aqui que eles fizeram uma proposta de empréstimo, né, pro Grêmio para ter o Carbajo por 6 meses e o Grêmio rejeitou muito também com base nesta possibilidade do Mano dar uma sequência pro Carbajo por aqui, tá? Bom, quero avançar com vocês para falar sobre o jogo de amanhã, partida super importante contra o Corinthians. A Arena agora há pouquinho atualizou a projeção ali, subiu para 23 mil torcedores numa quinta-feira de frio, dia dos namorados, um jogo às 8 da noite. Olha, vai estar frio, hein? Vai estar frio. A ideia é ter ali um bom público, claro, comparado ao que a gente vinha tendo nas últimas partidas. O Grêmio mostrou um futebol bem melhor contra o Juventude. Tendência é que tenhamos uma sequência, né, desse nosso bom futebol. Mas fato é que para o jogo de amanhã o Corinthians não vai ter três jogadores. O venezuelano José Martínez, o peruano o André Carrillo e o holandês o Memphis Depay. Os três jogadores foram liberados pelo Corinthians por desgaste muscular. Então os três não vêm a Porto Alegre enfrentar o Grêmio, o que é uma boa notícia, tá? Uma boa notícia. Por outro lado, no nosso tricolor, nós temos o retorno do Bright White, que inclusive está relacionado, tá? Está relacionado, e um outro jogador que está relacionado e que é uma grande notícia, tá? Gabriel Mack voltou a ser relacionado, ele que vinha se recuperando de uma fratura no tornozelo, estará à disposição de Mano Menezes. Não sabemos se ele vai para a partida ou não, sempre tem um número maior, né, de jogadores no caso que ficam concentrados, e se ele estará nessa lista de relacionados para o confronto, no caso se ele vai aparecer amanhã pelo menos do banco. Mas é uma boa notícia porque o Mack volta às viagens, no caso dessa vez não é uma viagem, mas volta a estar com o grupo principal para ele pegar toda aquela manha ali, né? E não sei se vocês repararam nas imagens que o Grêmio vem divulgando, o Mack tá cada vez mais fortinho, e isso faz parte do planejamento, tá? Colocar bastante massa muscular nele para ele aguentar bem o tranco, aguentar os altos impactos do jogo profissional. Cuéllar, meus amigos, segue fora, tá? Se tinha uma dúvida que o Cuéllar poderia participar desse confronto, o Cuéllar segue fora. Preparação total do Cuéllar para o retorno depois do Mundial de Clubes. Um jogador que é dúvida, mas não deveria, é Kiki Oliveira. Kiki Oliveira segue sendo aguardado pelo Grêmio em Porto Alegre. Teve uma polêmica, o gremista hoje acordou com uma polêmica em cima do Kiki. Tem, de um lado, as informações que vazam do jogador de que ele teria um acordo com a direção do Grêmio. O Grêmio teria liberado o atleta depois do confronto contra o Juventude para ele não se reapresentar para enfrentar o Corinthians e emendar com as férias, né? E aí depois, com a repercussão negativa, o Grêmio teria voltado atrás e exigido que ele voltasse para Porto Alegre para essa disputa. O Kiki diz, no caso, que ele teve essa liberação do Grêmio. O Grêmio, por outro lado, nega, diz que nunca houve essa liberação. É importante ficar de olho nessa história, é importante saber o que aconteceu de verdade, porque se o Grêmio liberou e voltou atrás depois, aqui nós já temos um grande problema, porque o Grêmio liberar um jogador super importante, que é titular no nosso ataque, para emendar férias num momento de recuperação, no momento que o Grêmio está reconquistando a confiança do torcedor, é um absurdo, é um absurdo. E o próprio atleta pedir folga, depois de não ter atuado ontem, no caso, no jogo da sua seleção, e estando à plena disposição,
também é um absurdo, porque aí mostra um pouco de desfoco, né? Pô, tu tá vendo, tu tá acompanhando o dia a dia, situação difícil, protesto, cobrança e tudo mais. Agora que tá acalmando o ambiente, tá tirando um pouco da pressão, tá aproximando o torcedor, um jogo grande, importante em casa, o cara vai pedir folga? É sacanagem. É sacanagem. Tanto pelo jogador pedir, e se o clube liberou, é pior ainda, é muito pior. Mas eu quero saber a tua opinião, comenta aqui embaixo. E aí, Kaique, é uma boa contratação do Grêmio ou não? O que tu acha? Quero saber a tua opinião. Um grande abraço, meus amigos, até o próximo, se Deus quiser. Tchau.